Quando me chamaram para fazer essa palestra e tem a palavra inovação no título, já me irrita. Porque a gente sempre acha que inovação é descobrir algo que, nossa, maravilhoso, vai mudar o mundo. E a gente acaba esquecendo um pouco dos. Nossa, quanta fumaça! A gente acaba, a gente acaba esquecendo um pouco dos problemas que nos afligem no dia a dia nas empresas. E antes de entrar no Mercado Livre, eu trabalhava na IBM. Trabalhei 8 anos na IBM como uma consultora sênior. E nesse período de 8 anos, eu aprendi a fazer uma pergunta que muitas vezes a gente esquece de fazer. Qual é o problema que você quer resolver? E uma das coisas que acontecia na consultoria é que tem os diretores comerciais que cuidam dos grandes clientes, e a gente que cria a solução, que tem time de desenvolvimento, a gente tem que vender projeto. Né? Não sei quantos aqui trabalham em consultoria, vocês vão saber o que eu estou falando. E quando você precisa vender um projeto, você precisa mostrar que o seu cliente precisa daquele projeto. E aí você fala, como que eu vou convencer meu cliente a comprar esse projeto? E esse é o ponto. A gente não tem que convencer. Se você sabe do problema do seu cliente, você não precisa convencer ele. E eu só fui entender isso 4 anos depois de consultoria, porque eu comecei na indústria de seguros, porque antes da IBM, eu trabalhei 15 anos numa seguradora. Então, a conta está errada. Eu tenho mais de 35 anos na área de TI. Também. E quando você está dentro, você é cliente, você se acostuma a ver os problemas todos os dias e esquece de pensar diferente com aquele problema. Você quer colocar tecnologia. Quando você vai para a consultoria, você precisa entender o problema do seu cliente. Você não está lá dentro. Você precisa primeiro que alguém fale do problema para você, o que é muito difícil. Porque sempre te olham como um corpo estranho tentando resolver algo que você nunca resolveu. Então, as pessoas do cliente, elas se sentem um pouco incompetentes. E isso é muito difícil. Hoje eu sou cliente. E aí, eu fui depois de 4... Ai, que bom, agora eu enxergo a plateia. Ufa. Depois de 4 anos, eu estava bem irritada com a minha carreira. Eu conhecia muitos seguros, porque eu trabalhei quase a vida inteira com seguros. Amo seguros. E eu falei assim, cara, não quero mais. Vou fazer outra coisa. Vou vender coco na praia. Ai, vou abrir uma loja em algum lugar. E aí, numa newsletter que eu recebi na consultoria, falava da tecnologia blockchain. E eu falei, caracas, não posso falar palavrão aqui que está gravando. O que é isso, blockchain? Não, eu quero falar sobre inteligência artificial, que tem muito mais a ver com o que eu trabalho hoje. Mas aquela palavrinha me chamou a atenção. E aí eu fui ler sobre blockchain. Eu não entendi nada. Aí eu li a segunda vez. Piorou. Aí eu li a terceira vez. Falei, cacete, não posso falar palavrão. Caramba, quem vai me explicar isso? Eu sou de tecnologia e eu não entendo blockchain. E aí, um gerente sênior, que foi meu par na consultoria, e que nós estávamos trabalhando junto num cliente, chegou para mim e falou assim, Dri, hoje me chamam de Adri no Mercado Livre, então, naquela época, Dri, vamos lembrar de um problema de seguro que a gente tinha, quando a gente trabalhava junto na seguradora, e vamos aplicar a tecnologia para resolver esse problema. Foi a primeira vez que eu entendi o que era blockchain. E aí começou um problema na minha vida, que era, vamos levar para o cliente, ou para os diretores comerciais que levavam a gente para fazer palestra, para os clientes para vender projeto e tecnologia, afinal eu estava numa consultoria de tecnologia, e eu tinha que fazer uma palestra, explicar os casos de uso, a aplicabilidade da tecnologia, e no final da palestra o cliente virava e falava assim, mas eu não preciso dessa tecnologia para resolver meu problema. Os diretores comerciais odiavam. Por quê? Porque não era tecnologia só por tecnologia. Então, quando eu vejo a palavra inovação, e está no título da palestra, me chama a atenção assim, inovação ela pode acontecer de qualquer parte, em qualquer momento.
contanto que você, que conhece o negócio, consiga entender a necessidade, que número aquele problema, se você resolver, vai movimentar e o que você vai ganhar com aquilo. Então, durante a segunda metade do tempo que eu trabalhei na consultoria, que eu, junto com mais um time maravilhoso, criamos a equipe, o time de delivery de blockchain na América Latina, muitas coisas aconteciam de que a gente queria muito aplicar blockchain, muito, só que não se pagava. E o problema que a gente precisava resolver se resolvia com as tecnologias existentes. Bom, corta para hoje. Faz 3 anos que eu estou no Mercado Livre e eu lidero um time de 26 pessoas. Tenho 2 meninas desenvolvedoras maravilhosas que trabalham comigo aqui. E hoje, dentro do Mercado Livre, a gente tem que resolver os problemas. A gente tem que olhar os problemas que a gente tem e de que forma que a gente aplica a tecnologia para fazer com que esses problemas sejam solucionados. E aí que eu vou no título da palestra. O que o líder de TI faz e ajuda a avançar em inovação e aproveita o time que você tem para alavancar novos negócios, fazendo com que seu time entenda o negócio. Porque não adianta. Hoje o nosso time tem Java, Go, React, são desenvolvedores muito bons, muito bons. Eu fico impressionada, de verdade. Hoje eu já não desenvolvo mais. Mas como que eu aplico todo esse conhecimento a favor do negócio? Conhecendo o negócio. Então, recentemente, a gente fez um MVP, não posso ficar abrindo muito, e foi algo tão maravilhoso. E a gente usou tecnologia existente. Não precisamos vamos usar AI, vamos usar machine learning aqui. A gente até pode, mas a gente precisa provar que aquilo que a gente quer resolver realmente vai trazer resultado. E fizemos, e provamos com números. E aí eu falo, caramba, então o segredo está em conhecer o problema? Na minha visão, de todos esses anos liderando times de desenvolvimento, sim. O segredo está em conhecer o problema. Por exemplo, no início de carreira, quando eu desenvolvia, eu era programadora sênior, não, pleno. E um dia, eu voltei do final de semana, e era um time que eu trabalhava, eu era uma das pouquíssimas mulheres do time, inclusive, poucas mulheres aqui, né, no evento, né? Que pena. Isso me dói bastante. Mas, enfim, é outro tema. E aí eu cheguei nessa segunda-feira e o pessoal lá todo animado que tinha conseguido mudar a placa-mãe do computador. Aí eu olhei e falei assim, eu não sei mexer na placa-mãe. Eu nunca vou ser uma desenvolvedora sênior. Será que para eu ser uma desenvolvedora eu preciso mexer na placa-mãe? E aí veio uma tecnologia, depois vinha outra tecnologia, depois vinha outra tecnologia, e eu pensei, eu não vou avançar na carreira. Qual vai ser a minha contribuição na carreira que eu não estou conseguindo correr atrás de toda essa tecnologia? E aí, num dia de grande problema na seguradora, por eu conhecer e focar mais em negócio, porque eu entendia que eu não era tão forte tecnicamente, eu consegui resolver um problema com o time técnico, num bug, na produção, que a gente estava com a seguradora parada. E a gente precisava abrir para os corretores começarem a cotar seguro. E eu não tinha desenvolvido aquilo. Mas o que eu sabia? Eu sabia do negócio. Eu sabia o que eu esperava, o que aquele projeto, aquela iniciativa, não importa, aquela tarefa, tinha que dar como resultado. E o time estava tão nervoso porque a gente não conseguia achar o bug e a gente tinha um horário máximo para dar o gol ou não gol, que no momento eu falei assim, gente, calma, vamos pensar. E comecei a fazer perguntas, comecei a tentar entender e a gente foi indo, foi seguindo a jornada, foi entendendo o fluxo da informação e a gente achou o problema. E aí todo mundo olhou para a minha cara e eu falei assim, pensamento lógico. E é o que eu falo nas minhas palestras. Unir o conhecimento de negócio com o pensamento lógico, a gente vai longe. Então, eu chamo vocês para pensar, como é que a gente pode ter inovação
num time de desenvolvimento? Necessariamente o time ele precisa saber construir um modelo de machine learning, precisa saber Python, ou precisa saber a rede neural, não sei das quantas, para trazer inovação? Ou o time precisa entender que ele tem um problema, que se ele utilizar uma análise de texto dentro do sistema de informação que já tem, que não estão estruturadas e que a gente precisa estruturar essa informação para tomar decisões, e essa decisão é tomada com uma acurácia alta, e a gente consegue ser rápido com o atendimento do cliente. O que é inovação? Não é muito difícil de compreender, correto? E aí, eu penso assim, tá, Adriana, então quer dizer que a gente vai jogar as novas tecnologias fora, a gente não vai entender? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje, na atualidade, e eu lembro quando eu era mais nova, eu pensava assim, cara, eu tenho que correr atrás da tecnologia, tenho que correr atrás da tecnologia. E hoje, os desenvolvedores mais novos, que são os que estão começando a carreira, também têm esse pensamento. E a gente que está mais avançado, o que a gente tem que fazer? Direcioná-los de que, sim, vocês têm que saber, têm que correr atrás, têm que saber tecnicamente isso aqui. Porém, se não souber o negócio, a gente não tem aplicabilidade disso. A tecnologia, por tecnologia, ela não serve para nada. Um outro exemplo. Eu estava num projeto, também de blockchain, onde a gente precisava rastrear da onde o alimento vinha. Era para uma grande rede de supermercados, e com toda essa questão da parte animal, o que você está consumindo. E qual que era o objetivo dessa rede? Cobrar mais caro o frango, porque o frango era vendido como sendo um frango caipira criado solto. Mas como que eles iriam provar? Como que você prova que aquele lote daquele frango, ele realmente foi criado solto e eu posso cobrar mais caro? Então começou toda uma confusão dentro do cliente de como que a gente vai fazer isso. A primeira coisa que veio vamos aplicar blockchain. Blockchain não tem rastreabilidade, a informação não é única, não é confiável. Mas quem vai acessar o blockchain? O cliente vai acessar o blockchain? Não. Aí a gente coloca um link na bandeja do frango. Tá bem. Aí a gente coloca o link. O cliente vai acessar esse QR Code, esse link, e ele vai ver o quê? Então, a gente foi tentando entender esse negócio e o que, de fato, faria com que o cliente se sentisse confortável em comprar e pagar mais caro aquela marca de frango, no sentido de que aquela informação que está ali, ela é segura. E aí a gente chegou aonde? Nos fornecedores. E quando nós chegamos nos fornecedores, que eram as granjas, então começa lá o franguinho nascendo, lá na granja, depois ele é criado, solto, daqui a pouco ele é transferido, ele vai para o matadouro, para o tratamento. E aí a gente chegou nesses fornecedores. E os fornecedores não tinham tecnologia. Eles mal tinham um computador na mesa para incluir a informação. Então, quando a gente pensa de que já tenho a solução, a minha solução vai ser blockchain, porque eu vou colocar informação, mas como que eu faço isso acontecer? No final do dia, quanto isso vai custar? Será que o custo-benefício dessa solução vai trazer aquilo que eu espero? Então, muitas vezes, a gente cria coisas fantásticas e que a gente vê, olha e fala assim, não está sendo utilizada, caiu em desuso. Então, quando a gente começou a visitar as fazendas no interior de São Paulo, os matadouros, que foi a pior experiência da minha vida, a gente começou a ver que o buraco era mais embaixo. Porque, por mais que você tenha tecnologia, necessariamente, a sua rede não está preparada para isso. Então, um bom levantamento de negócio, um bom entendimento de todas as etapas do seu problema,
provavelmente vai te dar um direcionamento bem diferente daquilo que você pensa como solução inicial. E aí, como última etapa da palestra, que é um descritivo pequenininho da palestra, como que a gente lida com um time diverso? Eu não gosto dessa palavra, gente, porque a gente não devia mais estar falando sobre isso nos dias de hoje, mas, enfim. Como que a gente lida com um time diverso para que esse time técnico consiga te trazer benefício e olhar diferente dentro do negócio? Orientando. Trazendo exemplos de situações que podem ocorrer, tanto positivas quanto negativas, e fazendo perguntas para esse time. E mais do que isso, hoje lá no Mercado Livre tem um formato de time que eu acho fantástico, aonde cada líder, eu sou uma pessoa que tenho 3 squads, mais 2 tech leads. O time é bastante diverso, com idades bem diferentes, cada um com uma experiência diferente. Mas o que mais me encanta nesse formato que eu trabalho hoje, e eu aconselho, é que cada squad, hoje, nós temos uma squad que pode ter até, no máximo, 8 desenvolvedores para um líder, para um project lead. E nessas squads, a gente tem uma divisão da pirâmide, onde a gente tem o júnior, que vem de um programa de bootcamp do Mercado Livre, que é um programa muito lindo. A gente tem pleno e a gente tem o sênior. Então, essa divisão ela não pode estar desbalanceada, porque acaba que você não consegue, se ela estiver desbalanceada, fazer com que, principalmente, os seus seniors consigam atender e vislumbrar e estar de olho nas oportunidades, enquanto os mais jovens e os mais experientes estão desenvolvendo o que é identificado tanto pelo líder, pelos gerentes e pelos sênior. Então, uma das perguntas da palestra é: como que a gente habilita um time técnico a ter uma performance melhor e a trazer essas oportunidades? Tendo uma boa divisão desse time. Não adianta você jogar um monte de gente numa squad, com uma única liderança, e ficar uma confusão que ninguém sabe qual é o seu papel dentro do time. E essa parte... Estou vendo alguém rindo. Você passa por isso, né? Eu já passei. Todo mundo quer fazer tudo e, no final, ninguém faz nada, né? Porque não sabe qual é o seu papel. E dentro do Mercado Livre, hoje, isso me chamou... Eu já estou lá há quase 3 anos. Isso me chamou muita atenção, porque faz parte da cultura isso. Todo tempo, a gente, como líder, a gente está olhando essa divisão. A gente está equalizando essa divisão. A gente faz muitas movimentações, né, meninas, de uma squad para outra, justamente porque a gente mantém isso muito firme, porque acaba trazendo mais benefícios para a gente que está fazendo a liderança e que precisa, primeiro, treinar os mais jovens, fazer com que os mais jovens evoluam tecnicamente e, mais do que isso, fazer com quem tem a experiência, que está ali na ponta, identifique as oportunidades, porque a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Problemas a gente vai ter todos os dias. A diferença aqui é qual é o olhar de quem está trabalhando com aquele problema diariamente e identificar uma oportunidade de milhões. E não esperar de que alguém de fora, ou porque o problema passou e você tem tanto problema, e você não conseguiu identificar. Com a minha experiência dentro de consultoria e dentro de cliente, com times bastante diferentes que eu sempre trabalhei, hoje, para mim, o principal é entender o porquê a gente está ali e qual é o problema que a gente quer resolver. Qual é o problema principal que a gente quer resolver. E o que apoia a gente sobre isso são os números. Gente, não é fácil ter número. Não é fácil direcionar a cabeça para os números, porque durante esse caminho a gente se perde. Não sei, eu acho que talvez eu tenha dito coisas muito óbvias aqui para vocês, mas depois de tantos anos de carreira, eu acho que a gente vai entrando numa espiral de que todo dia você tem que matar um leão e, às vezes, a gente esquece disso. Uma vez, numa apresentação de um tech lead para mim, ele veio apresentar a arquitetura de uma solução.
Eu já não codo mais, eu já não estou mais no bit to byte, mas toda a minha formação é de tecnologia. E aí eu fiz uma pergunta para ele. E aí ele falou assim para mim: você não entendeu o que eu apresentei. Eu falei assim: eu entendi o que você apresentou. A minha pergunta é, com todo esse desenho lindo, maravilhoso, o que de fato a gente está resolvendo? E a pessoa travou. No final de toda essa estrutura, vamos criar a API, vamos criar esses serviços, vamos tal. Qual era o nosso problema original que fez com que a gente estivesse aqui com esse desenho? E a pessoa travou. E eu falei assim: então, a gente não precisa desse desenho se a gente não sabe do problema. Esse é o ponto principal. Eu não sou tão chata assim no dia a dia, né, meninas? Mas é isso, a gente precisa fazer acontecer e precisa ter o resultado. Tirando o fato que eu estou há mais de 35 anos na carreira de TI, eu sou uma pessoa aficionada por esportes. E nos últimos 3 anos eu fui me desafiar minha mente e fui aprender tênis. Saí um pouco da linha de TI para que eu tivesse algo diferente que me ajudasse a contribuir no dia a dia do trabalho para que a coisa ficasse mais leve. Tenho um filho de quase 13 anos, que toda vez que eu quero falar mal do patriarcado, ele fala: mãe, você não vai militar, né? Eu falo: vou militar sim o quanto eu quiser, entendeu? E pretendo seguir mais um bom tempo na área de TI e aprendendo com os mais jovens, que me ensinam muito, que falam um monte de sopa de letrinha, mas que, no final do dia, a gente tem que resolver os problemas daquilo que você tem como desafio. Obrigada.